Boa noite a todos. Bom, o pessoal está respondendo boa noite. Boa tarde a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos nesse instante então maravilhoso e divino, tendo a oportunidade de aqui estarmos trabalhando em busca da paz interior, da mudança em nossos espíritos, para que possamos apresentar a Jesus o melhor de nós, para que Jesus possa dar o que Ele sempre tem de melhor, que é o seu amor. E nós aqui em situação sempre de aprendizado, sempre em busca de amor e de carinho, com a licença do mentor da Casa Espiritual José de Mococa, aqui nos encontramos todos em luz, em paz e amor, vivendo esta oportunidade divina, pois qualquer oportunidade que nos está sendo dada em nossas vidas é divina. Às vezes no momento da dor, às vezes no momento do amor, pois a dor é o burel do nosso espírito, é ela que vai nos trazer, lapidar as nossas almas, para que possamos então viver o amor, o carinho, o perdão, a benevolência para as pessoas que necessitam, ou para nós mesmos que somos os maiores necessitados. E como sabemos que somos os maiores necessitados diante das condições em que temos, pois não devemos olhar ou julgar os nossos semelhantes, como Jesus mesmo nos diz, não julgais para não serem julgados. Então vamos estar vivendo a oportunidade hoje de estarmos olhando para dentro, de estarmos pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a Jesus e pedindo perdão a nós mesmos, e continuarmos a nossa tarefa maravilhosa e divina, seguindo sempre em frente, pois estaremos criando a nossa felicidade, como dizia Jesus. A verdadeira felicidade não é deste mundo, é do mundo interior, onde carregamos em nós todos os atributos de Deus em magnitude. E, gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser o nosso irmão Eslabão. O Eslabão, pode ser o Jefferson, o Eslabão ou o Luca, né? Qualquer um que ele atende. Pode chamar ele dos três que ele atende. O Eslabão, ele fala que ele é o Coringa. Quando não tem ninguém, o pessoal pega ele, puxa, né? Com a corda, Severino, né? Então tudo que ele puder fazer, ele faz, né? E aí, hoje ele vai falar sobre... Vamos pegar uma lição do Pão Nosso ali e vamos conversar. Tá bom, então vamos pegar uma lição do Pão Nosso e vamos conversar. Então a palestra de hoje vai ser conversa, né? Vamos conversar. Fica à vontade, tá bom? Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja no íntimo de cada um de nós que aqui nos encontramos. Todo mundo veio para ver o João, né? Se falasse, não, o Eslabão vai fazer palestra hoje, não, nem vamos. Que é isso, né? Estamos todos nós em comunhão com o Cristo, com esse Evangelho, né? Que a gente fala sempre, tanto nos alimenta, nos instrui e nos conforta. A história do Coringa, do plano B, passei ali para pegar uma água, já a gente conversou. Na verdade é assim, gente. A oportunidade que eu acabo tendo aqui, ela poderia ser de qualquer um que aqui está, dos trabalhadores, enfim, né? E isso não me faz melhor do que ninguém, não é isso. Mas é uma bênção realmente receber a oportunidade de trabalho. E aí, como a gente sempre fala, não tem aquela coisa do trabalho maior e menor dentro da casa espírita, né? Todo trabalho é trabalho. A oportunidade se faz, a gente abraça. Porque abraçando essas oportunidades, se doando, é que eu vou receber muito mais. Então percebam que essa disposição de subir aqui à tribuna, de última hora, de improviso, vamos pegar uma lição, vamos conversar, é na certeza de que a gente vai permutar boas energias, de que vocês aí vão emanar boas vibrações para mim, que a espiritualidade amiga vai se fazer presente, que a lição vai vir de acordo com a necessidade. Isso não é mérito meu, não, né? É um conjunto de boas ações, de bons pensamentos, de oportunidades que vão fazer essa nossa tarde de hoje. A gente até já conversou um pouquinho, né? Já falei de tarde aí um pouquinho, fazendo as leituras com o Esmeralda, e foram muito produtivas ao meu modo de ver, porque as mensagens que acabaram caindo vieram muito de encontro com o que a gente vivenciou ontem aqui no trabalho da sexta-feira, e falou muito do nosso verbo, né? Da nossa palavra, da nossa língua, associada aos nossos pensamentos. Então, assim, que o meu verbo na tarde de hoje
possa ser proveitoso no caminho do bem, do crescimento da obra dessa seara do Cristo, porque esse é o propósito maior, que a espiritualidade nos ajude e nos conceda uma tarde de muita alegria, de muito refrigério aos nossos espíritos, porque esse é o propósito de aqui estarmos hoje, não é verdade? Se o João aparecer, eu pico a mula e já cedo o espaço para ele aqui. Mas vamos lá, vamos abrir uma lição ao acaso e vamos ler. Só um minutinho. Bem de improviso. Bem de improviso, eu só não estava nem com óculos. Lição número 92 do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, Espírito de Emmanuel. Maravilhoso esse livro, gente. Aqui já vamos fazer uma propaganda dele. Que livro! Um pequeno, grande livro, eu costumo dizer. Porque as lições que aqui tem, meu Deus, são de uma profundidade, de um conteúdo que nos faz realmente fortalecidos nesse Evangelho de Jesus. Para cada situação, para cada momento que estivermos passando, se abre um pão nosso, vem uma lição que vai trazer aquele conforto, aquela luz. Muito bom esse livro, um livro que eu também recomendo para aquela leitura do nosso Evangelho no Lar, tão importante de nós fazermos, né? E a lição aqui, Deus não desampara, que Ele não me desampare na tarde de hoje. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Apocalipse. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede, venhamos a examinar-lhes as expressões, compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre o que é necessário aprender e receber.
Deus não nos desampara. Essa é uma palavra que, quando a gente começa a analisar ela profundamente, não somos desamparados, não somos vítimas, estamos sempre debaixo dessa proteção. Hoje aqui na Casa Espírita vamos falar dessa proteção espiritual que a gente recebe. Estamos todos nós nas condições necessárias para termos os recursos que nos fazem merecedores da graça divina, independente da condição em que estejamos inseridos. Muitas vezes, irmãos, estamos realmente passando por inúmeras dificuldades. Cada qual aqui de nós, como a gente sempre fala, faz a sua reflexão momentânea do que está vivendo, do que está enfrentando. Seja uma dor física, seja uma dor moral, seja a perda de um ente querido. Enfim, os processos são muitos. Mas nessas dificuldades, a gente tem que refletir o seguinte: como é que nós estamos nos comportando? Será que nós estamos realmente entendendo esse momento que se apresenta? Ou a gente cai, declina, baixa o nosso padrão vibratório, achando que estamos desamparados? A gente leu a lição ali anterior que o irmão tinha nos apresentado, falando ali do mentor, né? Mas o meu mentor não me ajuda. Como assim? Quer dizer que você está desamparado? Qual filho que está encarnado na terra, que não tem um amparo pelas mãos, pelo amor desse Pai de infinita misericórdia, graça e justiça, para com esses filhos tão errantes? Qual de nós não tem a proteção no momento certo, daquele momento em que a gente realmente busca o socorro, naquela nossa humildade, naquele nosso entendimento de sabermos pedir? Somos eternos pedintes, mas não nos movimentamos. E aqui não é uma crítica, é só um chamamento. A gente realmente espera que tudo aconteça nas nossas vidas, mas queremos que caia do céu, queremos que as coisas sejam fáceis. A gente comentou do relógio, do tempo. As coisas não são no nosso tempo, meus irmãos. E isso é extremamente difícil de absorver, né? A gente vive as ansiedades, as questões do mundo, nessa presente encarnação, e a gente fica muito ansioso para a solução de vários problemas, de determinadas situações que parecem que não tem como ser resolvidas. Parece que realmente é o fim, mas é que a gente não tem a paciência necessária, se a gente for analisar. E a gente também não tem aquela humildade de reconhecer que, se estamos passando por essa dificuldade, não é castigo, não é para ter o peso em cima de nós. Não, muito pelo contrário, as dificuldades nos elevam. Nas dificuldades, a gente reconhece que somos seres ainda necessitados. Não somos espíritos preparados e prontos ainda para os enfrentamentos. Os nossos testemunhos são dados à medida das nossas forças, mas nós, infelizmente, achamos que não somos capazes. Qual espírito reencarna para o fracasso, meus irmãos? Não é esse o propósito de estarmos aqui na Terra. Deus, quando nos concede a oportunidade de voltarmos novamente ao plano terreno para vivenciarmos as nossas experiências, para podermos resgatar as nossas dívidas, como a gente fala, pagar ou apagar? Apagá-las da nossa caminhada. Elas ficarão gravadas numa experiência, mas não devemos levar para frente. Não diz que a gente somos construtores do nosso destino? Então, peraí, se determinadas situações estamos enfrentando no dia a dia, hoje, não será porque nós construímos numa vida passada, ou até mesmo nessa? Porque as dificuldades que se apresentam, elas podem estar relacionadas exatamente aos nossos comportamentos nessa existência. A gente não pode também colocar tudo na conta das vidas passadas. Quer dizer que nessa aqui, então, somos anjos alados, estamos caminhando perfeitamente, sem nenhum tipo de erro,
e aí tudo que estamos sofrendo é só do passado? Fica meio vago, meio pequeno de analisar dessas formas, né? Ou pior, nos acomoda nessa existência. Peraí, nessa eu estou caminhando. Eu estou na casa espírita, estou lá na casa de José de Mococa, na tribuna, tendo a oportunidade de fazer leituras, palestras, conversas com os irmãos. Por que eu estou sofrendo esse meu momento hoje? É uma reflexão que eu faço também na minha caminhada. Também no momento que eu faço as minhas reflexões diárias, nas minhas preces e nas minhas orações, eu reflito muito sobre a minha existência, sobre a vida que eu estou levando, mas também reflito sobre a vida que eu levei. Não diz que se a gente quer saber o que a gente foi no passado, dá uma analisada no teu presente e modifica o teu futuro. Então, assim, é extremamente complicado querermos enxergar as situações somente por um ângulo. É muito complicado quando a gente traz tudo favorável a nós sermos os coitadinhos, as vítimas do mundo, das leis, ou pior. Aqui eu vou me reportar ao nosso irmão Divaldo, que ele gostava muito de fazer essas brincadeiras, né? Principalmente nós que somos espíritas, que temos muitas bengalas. A gente usa a doutrina e culpa a própria doutrina que nos favorece, usando as expressões. Hoje eu estou assim, é por causa do meu irmão obsessor. Hoje eu estou assim, porque eu ainda não fiz a minha evolução. Olha como a gente começa a pegar a doutrina e aplicar a desculpismos baratos, irmão. Então, de novo, aqui quando fala que Deus não nos desampara, a lei, ela é sábia e equitativa, não é verdade? Então, assim, não diz que Deus não dá um fardo maior do que aquele que a gente não possa carregar, que se esse fardo está pesado, é muito mais por culpa nossa que sobrecarregamos exatamente nesse vitimismo, do que propriamente aquilo que precisamos enfrentar. Não somos desamparados, não estamos abandonados. Nenhum de nós que aqui está na Terra, vivenciando as suas experiências, está para sofrer eternamente ou até o momento do seu desencarne. Não, podemos mudar a nossa existência hoje. Quando Jesus nos disse, despir do homem velho, é fazer a mudança, fazer a reforma íntima. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que esse amparo já começa a ter um outro entendimento. Porque Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Essa frase lá na minha casa é repetida quase que diariamente. Nos nossos evangelhos, então, é batata. E não sou eu que falo, não. Que bom que eu tenho a minha companheira que chama essa frase às nossas reflexões. Porque é exatamente isso, né? Deus vai me ajudar, Deus vai me amparar na medida das minhas forças, do meu movimento que eu vou fazer para realmente merecer esse amparo, ser beneficiado. Olha que bênção, né? Agora que eu me coloquei em movimento, tudo vai acontecer. Não quer dizer isso. Quer dizer que algumas coisas vão ser resolvidas e outras tantas aparecerão para eu continuar o meu enfrentamento, o meu testemunho, a minha melhora. Então percebam, Deus é muito sábio. É muito interessante o olhar que a gente coloca em relação a essas situações, porque aqui eu vou confessar para vocês, irmãos, antes de ter um pequeno conhecimento da doutrina espírita, porque o meu é pequeno mesmo, mas eu dou muito valor a esse meu pequeno conhecimento hoje, porque é ele que me sustenta muitas vezes. Mas a partir do momento em que eu tive o conhecimento e que eu tive a oportunidade de ter frente às minhas situações, à minha vida, essa doutrina, as coisas começaram a se tornar mais claras para mim. Eu comecei a aceitar as coisas de uma forma diferente.
Eu uso a expressão que eu ouvi, não vou saber dizer, senão aqui eu dava o crédito, porque a gente tem que dar, mas foi numa palestra espírita, talvez tenha sido até aqui na casa mesmo, algum irmão, que ele falava da lente. Eu uso muito isso. Era a lente que eu usava. Eu usava uma lente errada para as situações. Eu muitas vezes, antes de ter esse pequeno conhecimento, de realmente fazer essa minha caminhada, eu achava que eu era vítima das situações que se apresentavam até aquele momento. E hoje a minha reflexão não me faz melhor do que ninguém, mas ela me faz ter a compreensão da história do construtor do destino. Eu consigo compreender perfeitamente muitas questões pela lei de causa e efeito, ação e reação. Entendo a misericórdia de Deus para comigo em relação aos meus enfrentamentos. E qual aqui de nós, usando ou trocando a lente, não vai também ter esse mesmo sentimento? Muito pouco provável, porque a doutrina é muito clara. Ela nos dá uma base muito forte para a gente poder aceitar e entender essas situações, que, de novo, meus irmãos, não são fáceis. A gente não está aqui para tirar o peso de ninguém, né? Diminuir nada, nem em absoluto. Muito pelo contrário. O processo é o contrário. É dar mais força, mais certeza de que ali na frente as situações podem ser diferentes e de que elas podem melhorar. Lembrando que a felicidade, ela é muito relativa a esse plano que a gente se encontra. E ela também é passageira. A gente vai estar vivendo momentos bons, momentos felizes, outros nem tanto, mas de novo o olhar que a gente vai ter nessas situações. Mas todas essas situações, elas nos farão realmente melhores. Elas nos farão, quando voltarmos à pátria espiritual, vivenciando essas experiências de uma maneira mais positiva, mais compreensiva para com essas situações, nós vamos voltar melhores. Porque imaginamos aqui, vamos fazer um exercício, se a gente vivencia todas as nossas dores e dificuldades, todos os reveses do mundo, e ali na frente a gente desencarna com aquele sentimento de vítima, ou pior, por que comigo? Que raiva, que ódio, eu não merecia. Como vamos nos encontrar do outro lado? Bem? Queremos estar amparados dessa forma? Nesse projetar de ideias, usando o verbo, como a gente estava falando antes aí, desfavorável à minha caminhada? Poxa, meus irmãos, eu sei, não é fácil. Porque, como eu disse, vivencio e acompanho a vivência mais próxima dos meus, dos familiares, que cada qual de nós sempre está ali, né, presente para algumas situações. E eu vejo que não é fácil. Mas eu também vejo esses mesmos processos serem superados pouco a pouco. Gradativamente eu vejo a melhora em determinadas situações. Em outras ainda não. Mas nessas situações que esses meus entes, que esses meus familiares, essas pessoas do meu convívio ainda não conseguem, eu faço a minha prece, porque é o que eu posso fazer. Se me for permitido ajudar de uma forma mais intensa, eu farei, mas eu não invado o espaço de ninguém em relação àquilo que a pessoa está vivenciando ou acredita ser o correto. Mas, de novo, na minha oração, nos meus momentos de reflexão, eu faço a prece. Eu faço a prece para que ele também encontre. Ah, mas tem que encontrar dentro da doutrina espírita, então, lá na casa de José de Mococa? Não. Eu peço que ele encontre isso no Evangelho de Jesus. Aonde ele se sentir confortável em fazer a mudança necessária dessa sua problemática, dessas situações, que ele vai em caminho. Conversei isso com a minha irmã numa oportunidade, que ela me disse: pá, mano, mas para mim é tão difícil a história da doutrina, espiritismo e tal. Eu digo: tá, mas do que tu, o que te dá uma força e uma certeza ali de repente as coisas melhorarem, de tu estar amparada e protegida, né? E ela disse assim: pá, é lá na igreja. Eu digo: mas vá? Tu tá indo? Não, pois é, não tô indo. Eu digo: bom, aí também começa a ficar um pouquinho difícil, né, mano? Né? De novo, né? Tá desamparada, mas porque tu quer.
Porque tu poderia ir lá, se tu sabe que é lá, vai lá. Então perceba, não é a doutrina, não é a José de Mococa, não é a igreja, não. É o movimento que a gente faz para realmente ter essa transformação e receber esse mesmo amparo que tanto a gente necessita. Porque quem de nós aqui não é necessitado exatamente desse amparo, dessa proteção, dessa luz? Mas quantos de nós estamos esperando? E aqui eu vou frisar de novo, meus irmãos. Não é crítica e nem apontamento. Será que não precisamos dar o passo? Será que não precisamos estender a mão? Será que realmente não temos que pedir com mais sinceridade? Porque às vezes os nossos pedidos de amparo, eles podem estar sendo mais uma imposição aos nossos desejos. Então assim, pedir que o melhor aconteça, pedir que o melhor se faça, está tudo certo. Mas pedir que se faça hoje? Pedir que o meu melhor realmente seja hoje, às 20 horas, ganhar na loteria? Mas peraí, que pedido é esse aí, né? Não, eu estou precisando ser amparado. Mas eu estou precisando ser amparado aí com a minha carteira um pouquinho mais cheia. Aí eu preciso da loteria? Não pode vir pela saúde do meu corpo físico, pelo meu equilíbrio mental, pela força do trabalho? Poxa, pode, né? Então, de novo, é um olhar e é uma lente, né? Eu quero voltar aqui, quando ele diz, se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? Nós vamos desencarnar e vamos ter Deus, né, fazendo aqui a figura, né, daquele Deus antropomórfico, sentado num tribunal, com seus anjos, e aquele dedo em riste nos apontando. O tribunal é esse que a doutrina nos apresenta, ou é o tribunal da nossa consciência? No sábado passado, o Silva fez uma colocação aqui que eu achei muito interessante. Quando ele falou, né, da travessia, da noite escura, das sombras que vamos enfrentar, do além-túmulo, né? Enfim, ele fez aquela alusão ali e ele disse: o que vamos encontrar do outro lado? Esperamos encontrar aquele campo verde belo, lindo, aquele socorro, a espiritualidade toda sorrindo, nos abraçando. Eis Labão, bem-vindo! Mas será que é isso mesmo que eu vou encontrar? Será que o juiz, e será não, com certeza, o juiz aquele que vai estar ali, sou eu mesmo. É o reflexo das minhas ações, das minhas condutas, das minhas palavras e do meu pensamento. É ele que vai me julgar. E é ele que vai determinar o meu lugar. Para onde eu vou. Então, de novo, essa história de esperarmos que ao desencarnar agora, hoje, quebrei um galhão aí, fiz a palestra, que me deu a oportunidade, essa foi a oportunidade que vai me dar a garantia de ser socorrido pelos braços de José de Mococa quando desencarnar. Olha que pretensão a minha, né? Percebam que não é isso. Não posso esperar uma coisa que seria de graça, porque o que eu estou fazendo aqui? Estou barganhando então com a espiritualidade? Subi aqui na tribuna porque você é amparado e socorrido? Não. Eu posso ser amparado e socorrido pela minha mudança, pelas minhas ações, e também por isso aqui, porque vão se levar em conta as oportunidades de trabalho que a seara do Cristo nos oferece. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quando a gente fala em ser trabalhador da seara do Cristo, é aquilo que cada um de nós pode dar. Porque isso sim, isso não será levado em conta. Mas não só isso, né? Precisamos, de novo, estar atentos exatamente ao nosso comportamento, ao nosso bem viver, à nossa reforma íntima, sermos melhor, não sobre os outros, melhor sobre eu mesmo, sobre o meu homem velho, sobre aquilo que eu fui ontem. Porque aquele que acha
que ao levantar amanhã de manhã e pode não melhorar um pouquinho, está equivocado. Pode sim. Agora, com grandes transformações, com grandes mudanças, não, aí eu vou me remeter à doutrina, porque nessas horas é bom da gente citar a doutrina, né? Não levar para aquele outro lado lá, como eu falei, mas agora, né? A natureza não dá saltos. Bom, então eu tenho um processo, né? Eu vou conseguir vencer essas barreiras e esses obstáculos, mas eu vou vencer um passo de cada vez. Se eu querer já subir essa escada e pular de 2, de 3, eu vou cair, eu vou escorregar, eu vou tropeçar. Agora, se eu der um passo de cada vez, firme, certo, amparado, confortável com as minhas ações e condutas, valorizando as minhas mudanças, não no sentido de pretensão, de novo, tendo sempre muito cuidado em relação a isso, mas valorizar as mudanças que eu estiver fazendo nas minhas condutas e nas minhas ações, e pisar firme esse degrau, e depois colocar o outro pé, eu vou subir. E aí não tem discussão. Agora, de novo, depende de mim. Depende exatamente da força que eu vou despender nesse movimento. Mas, e o amparo? O amparo vai vir, é claro. Eu estou caminhando, eu estou tentando, eu estou sendo sincero, porque a espiritualidade conhece, né? Ela enxerga o meu eu aqui, posso estar revestido aqui de um personagem nesse momento, falando com vocês, mas a espiritualidade, ela me conhece. Ela sabe até onde os meus sentimentos e as minhas palavras estão sendo sinceras. Porque se eu quiser enganá-los, a eles eu não posso. E nem a mim mesmo. De novo a história do que eu vou enfrentar lá na frente. Slabão, subiu na tribuna lá naquele sábado, né? Mas nada daquilo que tu falou era verdade. Bom, tá lá o meu juiz. Tá lá ele determinando exatamente qual será a minha pena. E a minha pena é aquela que eu não esperava. Mas eu achei, pois é, mas pretensão minha ou desconhecimento de causa. Ignorância minha no sentido de achar que podia barganhar com a espiritualidade. Não, eu tenho que ter responsabilidade para com essas ações, né? Para com esse movimento, para com esse enfrentamento. E esse enfrentamento que vai se dar ali na frente, eu sei, meus irmãos, não vai ser fácil. Por quê? Porque eu não sou um espírito de luz. Eu não estou pronto ainda. Mas eu vou fazer esse enfrentamento da melhor maneira possível, sabendo de que eu estou amparado e que esse amparo, mais uma vez, vai chegar a mim em cima do movimento e daquilo que eu me propor a receber. Também é doar, porque eu preciso doar de mim para poder receber. Eu preciso também abdicar. Qual é a mensagem que tem vindo aí direto, né? Que a gente tem que abrir mão de nós mesmos para muitas situações, principalmente para nós que estamos dentro da doutrina e aqui na casa. A gente tem ouvido aí, né? Não temos que ter a renúncia própria para muitas situações. Então, até onde eu estou me renunciando para realmente ser amparado? Até onde eu estou me doando para poder receber a proteção divina, né? A proteção mínima. Porque, assim, esse grau de proteção está muito relacionado a exatamente isso, né? As condições que eu estou dando ao meu padrão vibratório, a minha reforma íntima, a minha vinda, vou falar da casa espírita porque aqui estamos, a minha vinda mais frequente à casa espírita, buscando, tentando manter o equilíbrio necessário, né? Não achando que, bom, hoje, já que agora ficou tudo resolvido, as coisas começaram a melhorar, o sol começou a bater lá na minha sacada, a minha rede está pronta, hoje eu não vou. Hoje eu vou ficar aqui me balançando. Pô, perdi uma oportunidade. Então, se eu tiver condições, que eu venha. Isso não quer dizer que a gente também tenha que abdicar das nossas questões sociais, familiares. Não, não. Aí cada um aqui que vai fazer a sua reflexão e o seu entendimento. Não estamos impondo nada a ninguém.
Cada um vai fazer aquilo que se sente melhor. Porque muitas vezes que achamos assim, hoje eu não vou lá na casa de José de Mococa, mas eu vou lá visitar o meu irmão que está doente. Foi por um bom mérito. Não, hoje eu não vou na casa de José de Mococa porque eu vou querer dar uma sambadinha ali. Vou querer pular a fogueira de São João. Não marca reunião e trabalho para mim no dia de São João que eu não posso. Eu tenho que pular a fogueira. Bom, aí é um pouquinho de responsabilidade minha. E de novo, não quero dizer que ninguém tenha que ir numa festa de São João, ir lá, confraternizar, enfim, não. É só leituras dos momentos e das situações em que estamos necessitados. Bom, eu estou necessitado e caiu justamente no dia de São João, não é melhor eu optar por vir aqui buscar o meu restabelecimento do que ir lá pular a fogueira? É só uma reflexão. Não é de maneira nenhuma dizer o que cada um tem que fazer da sua jornada. A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade. Magnanimidade. Agora falei certo. Apresentada até agora. No mundo pelo pessoal. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Não temos condições de mensurar ainda todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós e o pior, que Ele já tem nos oferecido, porque ainda estamos com a lente errada. Ainda não estamos enxergando da melhor maneira. E aí de novo, não, eu estou desamparado. Eu não estou bem. Deus esqueceu de mim, a lição falou. O meu anjo protetor, cadê ele? Será que é isso mesmo que acontece? O Altíssimo fornece dádivas a todos. E aqui uma reflexão a todos, meus irmãos. Inclusive àqueles que estão no caminho errado. Porque a gente pensa, porque eles estão eventualmente numa estrada que não está conduzindo, que eles estão relegados. Não é assim que funciona. O Pai seria injusto, né? Eles estão vivendo um momento deles e até nisso a misericórdia está se fazendo presente, porque está respeitando o livre-arbítrio desses nossos irmãos. Mas lembrando que em algum momento esses irmãos vão ser chamados a prestar contas. Por Deus? Não, de novo, pela sua própria consciência. Porque uma hora ele vai cansar dessa estrada. Todos nós já andamos por estradas tortuosas, cheias de pedra, e hoje estamos caminhando numa estrada um pouquinho melhor. E ali na frente pode ser que a gente encontre, né, alguns obstáculos, mas a gente já está um pouquinho mais fortalecido, as nossas pernas já estão um pouquinho mais fortes para poder enfrentar. Então assim, esses irmãos também vão ter esse momento. Agora somos nós que vamos determinar qual o momento deles, ou é individual de cada um? Não é uma escolha individual? Você e eu, o juiz desses irmãos agora? Por quê? O que me dá a pretensão de realmente apontar e julgá-los? O que eu posso fazer? Prece. Inclusive por aqueles meus supostos inimigos. Porque será que eles são tão meus inimigos assim, né? A história do obsessor, será que eles são tão obsessores meus mesmo? Ou não sou eu também que de vez em quando dou uma obsediada neles, né? Porque a gente acha que é só eles para conosco, né? Não é? E quem quiser entender um pouquinho mais, deixa aqui, né? Tem os cursos aí da casa para a gente poder entender, para a gente poder começar a compreender um pouquinho mais, né? Começar a dar aquele passo, né? Finalizando, os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso que se manifestam através de 1000 modos diferentes. 1000 modos diferentes. A misericórdia divina se apresenta para nós, meus irmãos. Se apresenta para mim, para cada um de vocês aqui. Mas quais são o entendimento? Quais são as condições que eu estou dando para realmente compreender isso?
para realmente entender que esse amparo está vindo. Mas está vindo na dor? Então, mas o que tem? Será que esse momento de dor não vai ser muito mais útil para mim? Será que esse momento de dificuldade não é um propulsor maior a minha escalada, a minha subida nesse degrau? Será que realmente essas dificuldades que estão se apresentando não vão me fazer melhores? Ué, claro que vão. É exatamente nesse momento. Pô, mas por que tem que ser assim? Ah, bom, porque num dado momento foi me chamado a ir pelo amor. E eu não quis. Então agora eu vou pela dor. Que também é um mecanismo. Que a gente compreenda isso. Ah, mas eu queria passar na porta larga. Não. Vai pela estreita. Mas eu não passo. Tá complicado passar ali. Tô cheio de mazelas, né? Sobrecarregados. O meu campo está maior por vicissitudes, por erros, por uma série de fatores. E aí quer passar na porta estreita. Não, eu não vou passar mesmo, né? Então peraí, então vamos começar a dar uma limpada nisso aqui. Vou começar a me despir um pouquinho disso aqui, né? Tirar um pouquinho dessas coisas. E aí, opa, afinei, fiquei esbelto. O espírito deu uma melhoradinha. Ficou mais belo, acho que agora eu consigo dar uma passadinha naquela porta. E essa porta é infinita, meus irmãos. Porque a gente pensa que é só uma. A porta larga e a porta estreita, a gente pensa que é só uma. Não. São várias. Inclusive, em cada encarnação nossa é uma porta que se apresenta. Em cada oportunidade nossa, fazendo aqui, né, uma alusão a isso, é uma oportunidade de avançarmos, de seguirmos. Irmãos, de novo, nada do que foi dito aqui foi com a intenção de crítica ou de apontamento. Nunca o é. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, que possamos, todos nós, refletirmos sobre realmente esse amparo que recebemos. Como bem disse Emmanuel, de 1000 maneiras, e que sejamos gratos a toda ela. Que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneça no íntimo de cada um de vocês. Que faça com que a gente seja, sim, espíritos melhores. Que a gente saia dessa porta, aqui de dentro desse templo hoje, um pouquinho melhor. Que a gente consiga levar daqui tudo aquilo que necessitamos e merecemos. Mas principalmente que deixamos entrar, introduzir dentro de nós e que a gente abraçou com muito carinho essas bênçãos para levarmos aos nossos lares, aos nossos familiares e à nossa caminhada. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez a oportunidade. Como disse, hoje foi mais uma conversa, um bate-papo aqui, bem de improviso mesmo, mas a gente sabe que a espiritualidade esteve presente, auxiliando, trazendo a lição de acordo com a necessidade, que por nós mesmos ainda somos muito pequenos. Mas ainda assim vamos valorizar o nosso passo e a nossa evolução. Que Jesus abençoe a todos.